Olá, seja bem-vindo ao Photoshop Sem Frescura. É sem frescura porque é direto ao ponto. Eu sou Thiago De Polo e usaremos agora a nossa imagem, a camada de ajustes. Ela é ideal para a edição mais básica no Photoshop. Geralmente, as pessoas quando querem editar uma imagem, elas vêm aqui na opção imagem e escolhem ajustes aqui. E esse ajustes tem um problema. Ele é aplicado diretamente na imagem. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, o efeito de equilíbrio de cores, e mudar o equilíbrio de cores, toda a minha imagem será trabalhada. Então eu não consigo mudar em um ponto central, um ponto localizado. Porém, eu posso usar a camada de ajustes, que fica aqui, ó, ajustes, e aí eu escolho equilíbrio de cores. Na opção equilíbrio de cores, eu posso aplicar o efeito aqui diretamente na minha foto e depois mudar. Por exemplo, no equilíbrio de cores, em ajustes, eu quero equilíbrio de cores, escolhi, né? Então eu vou colocar aqui tom médio, e em tom médio eu quero deixar esse olho dela mais azulado ainda. Então eu vou mudando aqui, deixar bem forte, bem azulado, para dar um destaque bem, até exagerado, né? Entretanto, como eu apliquei o efeito de ajustes aqui, eu posso simplesmente vir na camada e inverter essa segunda camada apertando Ctrl I. E ela vai ficar toda preta, escondendo a aplicação do equilíbrio de cores. E agora o que eu faço? Eu venho aqui na ferramenta pincel, certo? Deixo o pincel aqui menor, do tamanho aqui menor assim, para pintar dentro do olho dela, tá? Vou deixar até menor aqui mais um pouquinho, beleza? E aí eu deixo o pincel na cor branca, tá? Porque o que for branco, ele vai ser revelado. O preto, ele esconde, o branco ele revela. Então eu vou passar aqui agora o meu pincel e você vai ver que a cor está sendo revelada e o efeito azul foi aplicado. Se eu quiser dar uma olhada onde o efeito foi aplicado, é só apertar o Alt e clicar sobre a camada e aí você consegue observar que essa parte da bolinha é onde eu mostrei todo o efeito. Porém, eu percebi uma coisa. Na hora que eu apliquei, a cor azul ficou sobre a bolinha do olho. Então, eu vou inverter aqui, certo? E aqui dentro dessa bolinha, deixa até menorzinho, eu vou fazer isso aqui, ó, só para dar um foco maior na bolinha do olho dela, né? Então, quando eu diminuir aqui, você vai ver que o olho dela ficou com essa bolinha. E aí eu posso simplesmente trabalhar em volta, segurando o Alt, clicando aqui sobre a camada e corrigindo alguns problemas. Aqui no branco é onde vai revelar. Então eu vou deixar aqui para revelar mais em volta aqui, deixar mais redondo, beleza? E aqui no preto é onde eu vou apagar. Eu vou dar uma apagadinha aqui em volta aqui, ó. Espera aí que eu apaguei demais, aqui assim, ó, por dentro. Para ficar bem redondinho, né? Ok, vamos ver como é que ficou. Vou clicar com Alt de novo na camada. E aí a gente observa como ela está trabalhando. Passou um pouco aqui. Então eu vou revelando e vou pintando aqui em volta até ficar legal. Beleza. Claro, eu exagerei bastante. Porque o olho azul natural dela é assim. Aqui está um olho bem forte, né? Eu vou diminuir um pouco a opacidade. Mas assim você consegue aplicar o efeito de camada de ajuste na sua fotografia. Eu poderia também aplicar um efeito de camada de ajuste de iluminação em outros lugares, certo? Por exemplo, eu posso vir simplesmente em ajustes e aplicar aqui o efeito de exposição. No efeito de exposição, eu aumento a iluminação e observa que o olho dela vai ficando mais claro, ó, sumindo um pouco ali do verdeado aqui em volta do olho, do azulado também. E aí eu faço o mesmo processo, inverto, Ctrl I, pego o pincel branco e vou pintando aqui em volta. E aí você vê que o olho dela vai ficando bem branco, né? Isso aqui é ideal para quando você vê que o olho dela tá bem vermelho, sabe? Eu vou diminuir a opacidade para não ficar tão artificial assim. E aí a gente já tem aqui dois efeitos aplicados usando a camada de ajuste, tá? O ideal é que você só aplique essa coloração no olho que tiver bem fraco, né? Sem saturação. Por quê? Porque um olho desse aqui, natural, é assim. A foto tá perfeita, né? Eu só tô aplicando aqui para mostrar como é o efeito de camada de ajuste. E a vantagem é que a camada de ajuste, ela aplica em área localizada da fotografia. Porém, há um detalhe. Quando você trabalha com mais de uma foto, se ela tiver aqui embaixo, o efeito ele é aplicado nessa imagem de baixo também, tá? Então, se ela tivesse dividida, o efeito seria aplicado de forma dividida. Então, o que eu faço? Eu clico aqui na camada de ajuste, com a tecla Alt, vai aparecer aqui, ó, essa setinha, eu clico,
e ela vai vinculando, certo? Para imagem de baixo, ó. Então eu não tenho esse problema mais. Tá vinculado com a imagem de baixo. E aí, galera, gostou? Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal. Esse é o Photoshop Sem Frescura. Se quiser ajudar o canal com qualquer quantia, eu vou deixar o meu Pix aí. O canal tá começando e a gente precisa aí da sua ajuda, beleza? Qualquer valor você vai estar ajudando o canal. Fui!